Então, tô indo treinar agora, só que assim, eu já tô querendo desistir, entendeu? Uma parte de mim tá enrolando para não ter que fazer o exercício. Ainda bem que eu não meti um burpee no meio. Primeiro ponto, começa. Uma vez que você começa, fica mais fácil continuar e terminar. Começou segunda-feira, dia mundial de começar as coisas, e não é diferente aqui comigo. Não é porque eu sou educador físico e eu tenho total controle daquilo que eu faço. Eu vejo que tem muita coisa que está na minha cabeça que pode ser algo que esteja na sua cabeça também, que é o seguinte: eu não tenho um plano definido do que eu vou fazer. Então, estou indo treinar agora, só que assim, eu já estou querendo desistir, entendeu? Eu não tenho um objetivo específico do porquê treinar, mas eu sei que é importante, e apesar de saber que é importante, eu ainda fico com essa luta mental aqui, sem motivação para poder treinar. Isso me ajuda a entender vocês aí do outro lado, que por acaso passam por isso. Bora lá. Eu estava vindo para cá e pensando a respeito do porquê que a gente não consegue treinar, porquê que a gente não consegue fazer aquilo que a gente se propõe. E uma das coisas é que quando a gente tenta alcançar um objetivo, principalmente físico, tem a questão do saber que o resultado não vai chegar de hoje para amanhã. Segundo, dói. A gente precisa atravessar o desconforto, mas, apesar disso tudo, a gente sabe e a gente tem certeza que se a gente fizer certo, a gente vai conseguir atingir os nossos resultados, vai conseguir ter o corpo que quer, vai conseguir ser mais saudável, enfim, assim por diante. Então a gente aprende geralmente na dor ou no amor. Agora que eu estou aqui tentando voltar e restabelecer a minha atividade física, a minha rotina, algumas coisas que vêm na minha cabeça, por exemplo. Eu trabalho com atividade física, teoricamente fico muito cansado, eu trabalho dando aula de esporte, dando aula de beach tennis, de tênis, tenho as minhas atribuições de graduação, que eu estou finalizando agora, e aí vem especialização, vem cursos de especialização em seguida, aí tem toda a questão de social, toda a questão de vida, tudo isso gera um acúmulo mental de obrigações que a gente fica colocando como desculpa para não ter que fazer aquilo que a gente precisa fazer. Só que eu tenho que pensar que se eu não tiver a minha saúde, eu não faço nada disso tudo que eu estou fazendo para trás. Então é por isso que eu estou colocando a minha cara a tapa aqui, estou abrindo esse canal para poder tentar mostrar para vocês a realidade de uma pessoa que, apesar de trabalhar com saúde e bem-estar, também tem suas dificuldades e também tem suas. E o meu objetivo simplesmente é esse: mostrar para vocês que eu sou um ser humano, você também é, e que todo mundo passa pelas mesmas coisas e eu estou tentando fazer aqui do jeito que dá certo, do jeito que eu gosto. Primeiro ponto, para mim, eu não gosto de treinar em academia, eu gosto de treinar sozinho. Isso é algo que eu sei, eu tenho certeza. É algo que me agrada mais. Em contrapartida, não tem ninguém me vigiando, então eu posso dar o tomé e ninguém falar nada, ninguém precisa ficar sabendo. Isso é um risco, né, que eu corro. Outra coisa, eu gosto de treinos diferentes, eu gosto de experimentar coisas novas e eu gosto de me desafiar em coisas novas. E nem sempre eu vou fazer o mesmo treino, nem sempre com o mesmo objetivo. Isso na academia é mais difícil de fazer. Então, ter um espaço desse assim, para mim, é algo um pouco melhor do ponto de vista de experimentar essas novas coisas. E outra coisa que me veio à cabeça, que eu tenho certeza que pode também ser algo que te atrapalha a treinar, que é não ter um objetivo e não ter um ponto de partida. Então, primeiro, tentar achar um objetivo para você. Eu não tenho ainda, eu vou procurar pensar em alguma coisa que eu queira fazer, algum desafio, alguma coisa nesse sentido. E outra coisa é um ponto de partida. A gente não saber onde a gente está também é algo que pode atrapalhar bastante. Então, eu estou conversando aqui, gravando esse vídeo, mas uma parte de mim está enrolando para não ter que fazer o exercício, né? Então, eu vou ligar aqui o meu relógio para a gente poder treinar e eu estou pensando em simplificar aqui o treino. Quando a gente não tem um plano, não tem uma meta, não tem nenhum planejamento, nenhuma estrutura desenhada para fazer, para executar as coisas,
e é por isso que se deve procurar um personal que seja para te passar uma planilha, para você ter algo para ser executado no dia X, Y e Z, fica muito difícil da gente fazer alguma coisa, porque a gente fica perdido, né? Então, tenha um método, tenha uma meta, tenha um plano, tenha um planejamento, tenha algo desenhado para você fazer, por mais simples que seja. Então, eu vou tentar hoje só dar uma suada, só dar o primeiro passo. E se Deus quiser, vocês vão me acompanhar e poder fazer parte disso ao longo do tempo. E eu vou usar o Querobel, que é algo que eu estou ansioso para poder usar, que tem tempo que eu não uso. E a gente vai fazer um exercício apenas com o Querobel, subir frequência cardíaca, dar uma suada e, bom, marcar aquele checklist na caixinha aí de exercício feito hoje no dia. Então, hoje, como é um dia um pouco mais puxado, vai exigir o máximo de repetições que eu conseguir fazer dentro desses 20 minutos, que a gente chama de AMRAP. O exercício vai ser o seguinte: a gente vai começar fazendo 5 remadas, depois vai fazer 5 kettlebell swing unilateral, russo, depois 5 agachamentos unilaterais e depois 5 press. E aí repete do outro lado, beleza? Então, bora começar. Dois minutos. Vou respirar um pouco aqui. 5 minutos. Então tem mais 3 blocos disso que eu já fiz. Eu tô precisando treinar mesmo. Uma coisa, definitivamente, eu preciso dar um jeito de cobrir esse chão, senão eu vou estragar o querobel e o piso. Vamos lá. Hey bro, crank it up. Wow. Isso dá pra ver? Uma vez que você começa, você vai embora. É tranquilo. O problema é começar. Então, saber por que você está fazendo isso, saber por que você está começando é muito importante. Agora que deu 11 minutos. Então, quando vocês forem escolher o exercício de vocês, no caso de vocês criarem um exercício, pense bem. Ainda bem que eu não comecei com o querobel mais pesado de 12, senão eu ia estar morto nesse momento. Esse é de 8, é leve, para fazer o swing. Tá bem fácil. Para fazer os restantes dos movimentos, relativamente fácil também, mas meu condicionamento não tá legal. Então provavelmente eu teria já encerrado o exercício se fosse com os outros. Então não tenta bancar o herói e vai num peso que você sabe que você consegue completar o desafio que você se propôs. A mesma coisa para correr, para poder fazer qualquer outra coisa. Vamos continuar. Ainda bem que eu não meti um burpee no meio, senão tá ferrado. 20 segundos. Vamos ver se eu acabo completo. 1, 2, 3, 4, 10 segundos. 2, faltou um agachamento. 3, 4, 5. 9,57.
Pô, honestamente, ó, que negócio, a gente nunca sabe. Mas falar 200 calorias em 20 minutos, olha, primeiro que esses relógios têm uma margem de erro muito grande, então não é muito confiável, mas só para ter noção, vamos supor que fosse 200 calorias. Pode ter sido mais, provavelmente, porque foram 20 minutos de trabalho ininterrupto. Eu, honestamente, prefiro fazer um exercício desse para condicionamento e ainda de quebra você ganha um pouquinho de ganho de massa muscular, de resistência muscular, e aí do que ir para. Eu prefiro fazer isso do que ir para a esteira, por exemplo, honestamente. E eu peguei esse pezinho menor, porque no final pegou. Os últimos 5 minutos foram bem legais. Primeiro ponto, começa. Uma vez que você começa, fica mais fácil terminar, continuar e terminar. Depois que você termina, igual agora, é uma sensação muito boa. E, digamos assim, a primeira vez, depois de um bom tempo, que eu não estou treinando direito, treinando bem minha boca, às vezes eu vou para academia, faço só uma esteira e falo que treinei. Então, assim, às vezes treino com a minha namorada, porque ela pede para ir, aí eu vou, acabo treinando para, né, para incentivar. Mas eu estou errado em passar informações para vocês, falar o que funciona e não fazer. Então, peço desculpas por isso, mas isso mudou a partir de agora. Vai ser difícil, não vai ser todo dia que eu vou conseguir fazer isso, não vai ser todo dia que eu vou conseguir me motivar, não vai ser todo dia que eu vou conseguir gravar, treinar, enfim. Mas eu vou tentar e vou estar sempre aqui passando para vocês a verdade em cima disso. Sou um ser humano como qualquer outra pessoa, tenho medos, anseios, virtudes e assim vamos, beleza? Peço desculpas aí pela iluminação, enfim, eu vou tentar melhorar esse local aqui depois para vocês, para mim principalmente. Depois eu vou fazer um treino com outros aparelhos ali, um treino de um aparelho só e só para atualizar, né? Eu estou precisando de um lugar para fazer pull-up e eu já mostrei para vocês essa argola que eu vou tentar fazer é colocar ela aqui no caibro. Eu não vou abrir porque está tendo uma obra aqui fora e aí pode estar fazendo barulho. Eu vou tentar pôr nesse caibro aqui para poder fazer pull-up ali do lado de fora, porque é algo que eu quero melhorar esse ano. Eu acho importante, é um exercício muito que mostra muito o quão forte e condicionada talvez essa pessoa esteja, tá? É um marcador muito legal. Sobre o treininho de hoje, kettlebell, tenta em casa, coloca aqui embaixo quantas repetições você fez na academia, pode tentar também. Aprendizado de hoje. Vai para onde você tem que ir e começa a movimentar. Uma hora que você começa, depois você vai pegando tração e fica mais fácil continuar e terminar o exercício. Então isso serve para trabalho, família, qualquer coisa que você queira conquistar. Segundo, tenha um plano em mente. Eu já vi que se eu vier para cá sem ter algo desenhado minimamente, pelo menos um esboço do que eu preciso fazer no dia, por exemplo, posso deixar toda segunda e sexta-feira como condicionamento com kettlebell. Tá ótimo, eu chego aqui, eu crio exercício com base naquilo que eu montei ao longo das semanas, com o que eu treinei ao longo das semanas, porque eu tenho uma noção do que eu preciso trabalhar e eu tenho uma noção do que foi trabalhado nos últimos dias. Quando eu tenho esse conhecimento, eu consigo fazer isso. Se você não tem, procure um profissional para te ajudar, mas não deixe de ter algo escrito, algo que você sabe que você precisa fazer, que você precisa seguir. Terceiro aprendizado, procure algum objetivo e aí com certeza as coisas vão fluindo em direção a esse objetivo e vai ficar mais fácil ter que fazer o que você precisa fazer. Beleza? Valeu, espero que tenham gostado. Um abraço. Até a próxima.